Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, começando nossa quinta aula de introdução ao Antigo Testamento 2. Mais uma vez, boa noite, graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Boa noite, graça e paz. Boa noite, graças a paz. Boa noite, graça e paz. Hoje nós estaremos falando sobre os livros proféticos. Continuaremos. Na última aula trabalhamos já sobre a introdução e hoje nós continuaremos. Tem uma outra introdução aqui que eu quero trabalhar com vocês. Quero fazer aqui uma síntese com vocês e logo na sequência vamos falar sobre o profeta Isaías, profeta Jeremias e Cantares, ou melhor, Lamentações de Jeremias. Eu coloquei Cantares, Lamentações de Jeremias. Tá bom, meus irmãos? Então hoje a gente vai se divertir muito aqui, vai ser uma noite muito abençoada com a graça do Pai, tá bom? Como é nosso costume, já oramos pedindo a bênção de Deus, porque o seminário é uma batalha espiritual, sobretudo, não é somente um curso teológico, mas é uma guerra espiritual, onde os irmãos receberão, com a graça do Pai, força para ter um ministério longevo e abençoado. E essa fundamentação fará toda a base de vocês, para a vida toda de vocês. Como eu mencionava antes da gravação, eu louvo a Deus pelo meu seminário, porque já sirvo a igreja local há mais de 30 anos, sou um obreiro há mais de 35 anos, e eu não tenho dúvida que Deus me fundamentou na palavra, e no seminário foram dias de treinamento, onde, eu diria, as balizas ali foram lançadas, e aqui estamos, né, com a misericórdia do Pai, pelo auxílio do Senhor, para continuar servindo a igreja do Deus vivo até o último respiro. Então, quero lembrar a todos vocês que seminário também é ministério. Por isso nós devemos regar de oração, de jejum, de súplica, repreender as obras malignas, porque batalhas virão, mas a vitória do Senhor na nossa vida sempre será maior, porque o Senhor é conosco, tá bom? Então, meus irmãos, assim como o profeta Isaías e Jeremias foram profetas longevos e vencedores em meio às provas, que assim sejam conosco também, amém? Então, hoje nós estaremos trabalhando nisso, em nome de Jesus, e eu gosto, né, de ler um texto com vocês. Nós estaremos lendo agora um texto de Isaías, capítulo 6. Hoje a gente vai trabalhar bastante de Isaías, e eu quero também lembrar, né, que essas aulas estão sendo gravadas, para que vocês possam reutilizar depois esse material como desejarem. Gravamos também para os alunos em EAD, porque essas aulas farão parte do currículo para os alunos que fizerem o nosso curso em EAD, e gravamos também para abençoar o maior número de irmãos, onde quer que essas aulas cheguem. Quem desejar fazer o seminário conosco aqui, em tempo real, de forma síncrona ou assíncrona pelo EAD, entre em contato conosco nas descrições aqui do vídeo, tem os nossos contatos, tá bom? Então, meus irmãos, vamos lá. Isaías, capítulo 6. Vamos ler aqui um texto de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 6. Quero ler com vocês esse texto. E logo na sequência vamos mergulhar aqui, como eu tinha dito para vocês. Na última aula eu falei sobre a introdução dos livros proféticos, né? E aí trabalhamos o cronograma tanto do Stanley Ellison quanto do Hill e do Walton. E falei sobre a síntese deles e também mostrei um pouco do cronograma desse período chamado período dos livros proféticos. E hoje eu quero, inclusive, abrir essa aula concluindo o resumo criado, né, aqui pelo Notebook LM, baseado agora no livro do Hill e do Walton, porque na última aula eu falei sobre a introdução baseado aqui no Ellison. Lembrando que nós estamos trabalhando no livro aqui do Archer Jr., tá bom? Então, vamos lá, meus irmãos, vamos ler primeiro Isaías 6, esse texto maravilhoso, onde o profeta foi impactado pela glória do Senhor. Então, convido os meus irmãos a abrirem a sua Bíblia em Isaías 6, e eu gostaria que o irmão ou irmã lesse para nós 6, do 1 ao 8, ou aqui na versão compartilhada para vocês, ou na sua versão que você tiver em casa, tá bom? Vou ler aqui, pastor. Por favor.
No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia da sua glória. E as bases dos limiares moveram-se à voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, porque estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou-me a boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem irá por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Texto maravilhoso. Podem ver que é nos dias da morte do rei Uzias. Hoje a gente vai trabalhar esses detalhes aqui, mas esse texto é o grande texto onde o Senhor separa esse servo, reafirmando a sua obra na vida dele. Percebam, irmãos, que Isaías já tinha profetizado 5 capítulos, né? Ele já tinha profetizado 5 capítulos. Aí o Senhor toca nos lábios dele. E aí ele vai, então, e profetiza agora mais algumas dezenas de capítulos. E temos aqui, então, esse livro tão maravilhoso, com 66 capítulos. Ou seja, ele precisou de um toque do Altíssimo para continuar sendo boca de Deus entre o seu povo. E esse toque foi maravilhoso. E o desejo do meu coração é que assim como o Senhor tocou na vida desse servo, o Senhor toque em nós também. E que possamos ser boca de Deus entre os nossos, e que assim como Isaías foi humilde para reconhecer que ele era pecador, um homem falho, que a gente seja assim também, porque é a graça de Deus sobre a nossa vida. Tá bom? Deixo esse texto, porque esse texto é maravilhoso. Ele viu a glória, achou que ia morrer, e pelo contrário, aqui só foi o começo de uma nova fase na vida dele. Que assim seja conosco. Que o Pai nos presenteie pela sua graça, misericórdia, e que ele faça vários começos novos conosco, e quando achar que a gente já chegou no limite, que ainda a gente tenha muita lenha para queimar para a glória do nome do Senhor. Tá bom? Então, meus irmãos, vamos lá. Vamos aqui trabalhar, né, sobre o material apresentado aqui. Como eu tinha mencionado para vocês, no livro do Stanley Ellison e do Hugh Walton, eu trouxe na semana passada uma síntese do cronograma dessa fase, que é a fase dos livros proféticos. E enquanto eu falava com vocês aqui, eu mencionei os 2 cronogramas, mas, na realidade, eu esqueci de compartilhar com vocês. Hoje eu já mandei no grupo de vocês, né, esse material, tá bom? Mas agora eu quero, inclusive, passar aqui mais uma vez para que vocês possam ver e ter aqui registrado esse momento, né? Aqui, fases e características da profecia em Israel e no Antigo Oriente Médio, baseado aqui na obra do Hugh e do Walton, tá bom? Do nosso querido irmão aqui, Panorama do Antigo Testamento, nessa pérola, tá bom? Então, olha só dando uma breve citação, né? Aqui mostrando um pouco sobre o profetismo, né? As fases, o período, Antigo Oriente Médio, paralelo, qual era a função do profeta. Ele era um funcionário, era um porta-voz real, o público-alvo era o rei, a natureza da mensagem, atividade ritual, questões militares ou projetos de construções, incentivos ou críticas, contexto de crise, necessidades administrativas, rituais do Estado, exemplos de profeta de Mari e do Império Neo-Assírio, modo de revelação,
sonhos, visões ou transes. Então perceba que aqui é uma síntese mostrando todo o profetismo na Bíblia, porque hoje, irmãos, quando nós estamos aqui estudando sobre os livros proféticos, e entre profetas, como chamamos, maiores e os profetas menores, na realidade, como a gente aprendeu na última aula, não é uma questão de melhor, é quantidade de texto. Só que, no entanto, a gente tem que lembrar que os profetas sempre existiram. Como eu mencionei, Abraão era um profeta. Então, aqui, por exemplo, temos os profetas também pré-monárquico, porta-voz e líder, povo. Percebam que aqui no pré-monárquico, ou seja, antes da monarquia, vejam bem que aqui, olha, é Moisés, Débora, Samuel. Percebam? Ou seja, é profetas pré-monárquico, antes da monarquia. Aí depois temos os pré-clássicos, que também tem uma função bem curiosa, que eram aqueles da monarquia. Olha só, Natã, Elias, Eliseu, Micaías, Jonas, ou seja, era uma transição. Então eram profetas, mas eram chamados de profetas do período pré-clássico. E depois temos o período clássico, que é onde entram essa atividade clássica, no sentido, porque agora eles não só profetizam, mas eles escrevem. Então perceba que o Hill e o Walton fazem essa divisão, mostrando cada fase, cada período. E aí nós temos Amós, Oséias, Miqueias, Isaías, Jeremias, e depois temos os profetas apocalípticos, né, que seriam Daniel e Zacarias. E essa é a abordagem, ou o resumo cronológico, que o Hill e o Walton trabalham sobre a introdução à literatura profética. Já aqui, compartilhando essa página, porque essa página, na última aula, eu acabei citando para vocês, mas não compartilhei, então eu queria compartilhar agora no início. Percebam que agora aqui, ó, cronologia e característica dos profetas bíblicos, baseado aqui no livro do Ellison. Olha que legal. E aqui ele já traz uma definição um pouco mais diferente. Ele põe os nomes dos profetas, ele põe o tipo de profeta, ou seja, Elias profetizou com palavras. Já, por exemplo, Obadias escreveu. Eliseu foi com palavras. Olha só que interessante. Joel escreve. É um profeta que baseia-se a sua profecia, mas ele também escreve. Então percebam que aqui, no livro do Stanley Ellison, ele coloca essas duas classificações. Profetas que profetizavam e eram apenas portas-vozes na pregação, e outros profetas que escreviam. Interessante, não? Ou seja, mostrando cada função deles. Podem ver que a maioria dos profetas são profetas de escrita, ó. Tá vendo? Naum, Miqueias, Isaías, Oséias, Amós, Jonas, né? Com exceção aqui, no caso de Elias, Eliseu, vamos ver aqui, Elias e Eliseu, que todos os outros são profetas escritos. É claro que nos dias ali de Elias e Eliseu temos Micaías também. Mas percebam, e aqui eles colocam as datas, as cidades em que eles profetizaram, e o rei, ou o contexto histórico, o tema da sua mensagem. Então, olha que interessante. É baseado aqui também na introdução aos livros proféticos e a introdução aos profetas menores. Tá bom? Tudo bem? Tranquilo até aí? Alguma dúvida, alguma pergunta? Querem fazer alguma pergunta, alguma dúvida? O slide anterior que está falando sobre a maneira que Deus falava com eles. Em Samuel está falando que não tinha a visão manifesta. Então, quer dizer que de Samuel para frente, Deus já começa a revelar de outras formas? Repete a sua pergunta, Bia, que está um pouco baixo para mim, mas repete. No slide anterior, estava mostrando os profetas clássicos, pré-monárquicos e etc, né? Na parte de Samuel, quando ele é chamado, tá falando lá que não tinha visão manifesta ainda. Quer dizer que dele para frente, Deus se revelava de outra forma? Então, ali é uma pergunta muito boa sua, porque ali a Bíblia fala que naqueles dias não estava tendo visões e profecias, etc e tal, aqui, né, Bia? Aqui nesse slide.
que você... nessa última coluna. Na última coluna. Sonhos, visões ou transes. Aqui, né? Isso. Isso. Aqui. Então, Samuel. Comunicação direta e liderança. Olha só que interessante. Nos dias de Samuel, vamos lá, vamos pegar o texto bíblico, Bia. Vamos pegar o texto bíblico, vamos lá em 1 Samuel. Vamos fazer essa lição de casa juntos. Olha que interessante. Vamos lá. Aqui. Chamado de Samuel. Vamos lá. Deixa eu abrir até na nossa Bíblia digital. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Deixa eu compartilhar com vocês. Olha só que interessante. Entretanto, o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias. Perceba, a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias. Na NVI diz, naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Perceba, deixa eu te fazer uma pergunta, Beatriz. Deus tinha falado nos dias de Moisés? Sim. Deus falou também nos dias de Josué? Sim. Nos dias de Juízes, que foram aquele período de por volta de 350 anos, bom, nós já estudamos o livro de Juízes, inclusive temos aquele estudo que Juízes pode ter durado por volta de 300 a 350 anos, ou pode ser que o livro de Juízes durou 150 anos, sendo histórias simultâneas, né? Ou seja, vários acontecimentos simultâneos, mas indiferente. Nos dias de Juízes também Deus se revelou? Deus usou alguém? Havia uma profetisa, inclusive? Havia. Perceba, por que eu estou falando isso? Porque aqui, quando o texto diz, e a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias, e as visões não eram frequentes, é porque nesse contexto aqui de Eli, sumo sacerdote e dos seus filhos, a gente vai estar vendo que eles estão vivendo à margem daquilo que Deus esperava para eles. Esse sumo sacerdote, com esses sacerdotes, essa linhagem aqui, juntamente com todos aqueles que estavam vivendo nesses dias, não estavam buscando a Deus de todo o coração. Então, o que Deus está fazendo aqui é uma denúncia, mostrando que os sacerdotes não estavam buscando adequadamente. Mais ou menos como foram nos dias de Juízes, onde cada um fazia aquilo que vinha na sua mente, segundo seu coração. Então, esse era um contexto muito parecido, só que aqui havia um casal diferente. Eucana, pai de Samuel, e Ana eram consagrados. E aí Deus ouve a oração de Ana, Deus contempla a linhagem de Eucana, e Deus levanta agora esse presente como uma resposta ao povo de Deus, mostrando, eu desejo usar os meus vasos. Entendeu, Bia? Então, perceba, não é que não existia profetas. Existiu no passado, e aqui Deus estava de novo restaurando. Porque nos dias de Juízes, tendo por base que foram 300 e poucos anos, foi um período, né, como a gente sabe, de altos e baixos, mais baixos do que altos. Então, perceba, não era esse o desejo de Deus. Então, não é que não havia profetas, mas eles estavam em dormência. O povo aqui estava vivendo numa certa apostasia. Vamos lá. Na história do povo de Deus, isso se repete durante algumas vezes? Na monarquia, depois da monarquia, no reino dividido, na tribo do norte, na tribo do sul? Podem ver que o padrão não se repete por várias vezes? Entendeu, Bia? Então não é que Deus não levanta, Deus levanta. Mas, assim, tem vezes que quando o povo realmente se perde, é como se Deus silenciasse. Né? Entendeu? Tudo bem? Ficou claro, pastor. Ficou? Porque dizer que Deus não levantava, né? Deus sempre vai levantar, Bia, mas vamos pegar outro exemplo aqui, só para fechar. A história do cristianismo. Os primeiros 300 anos da igreja cristã foram maravilhosos.
Os próximos 200 anos foram anos assim mais difíceis, porque a igreja se institucionaliza. Pode ver que ali, depois de Constantino e Teodósio, nasce o romanismo. E aí, depois dos primeiros 4 ou 5 séculos, a igreja entra em decadência. E aí eu pergunto, será que não teve ninguém piedoso na Idade Média? Claro que teve. Mas eles não tiveram voz diante da impiedade do povo. E depois da Reforma Protestante, a gente vê a mesma história. A gente vê que Deus levanta pastores para fazerem a reforma, levanta outros antes da reforma que morrem, e depois a igreja passa também por apostasia. Mesmo depois da Reforma Protestante. Vejam bem que John Bunyan, aquele ferreiro que escreve o Peregrino, ele não podia pregar na Inglaterra. Ué, por que não podia pregar? Eu faço a pergunta aqui para vocês, seminaristas. Por que John Bunyan, que era um ferreiro, não podia pregar e ele foi preso por 2 vezes porque ele pregava? Vamos lá, por quê? Era porque ele não tinha estudo, né? Isso, é quase isso. Você lembra, Tomé? Estou lembrado não, pastor. Não? Então eu vou explicar para vocês. A Bia acertou. É isso aí, Bia. Não é que ele não tinha estudo propriamente dito, porque olha só, ele escreve quase 50 livros, ou mais de 50 livros. O Peregrino e a Peregrina são os grandes clássicos dele. No entanto, John Bunyan, ele não tinha formação acadêmica, ele não tinha feito seminário. E nos dias dele, o seminário era licenciado ou outorgado pelo rei. Ou seja, só podia ser um pregador licenciado aonde o rei da Inglaterra desse a chancelaria. Mas ele era um ferreiro, né? Então ele não teve estudo como os seus contemporâneos pastores. Ele conhecia a Bíblia, mas ele sentiu o chamado de Deus de pregar na praça. Então falaram, você está proibido. Não, eu não estou, porque Deus me separou, então você vai ser preso. Ele falou, pode me prender. E prenderam ele. Tanto é que ele perde o casamento, porque a esposa dele, ele já era um ferreiro, irmãos. Naqueles dias, o ferreiro fazia o trabalho de latões, fazia latas, ferraduras. Era uma vida muito simples, irmãos. E ainda o provedor foi preso. A mulher não aguentou e foi embora. E depois soltaram ele, e ele mesmo assim continuou pregando, foi preso 2ª vez. E aí chegaram à conclusão, não adianta prender ele, porque ele vai continuar pregando. E aí, resumindo a obra dele, ele compôs várias obras e ele começava a pregar e vinham pessoas de todo lugar para ouvir o ferreiro. Eu te digo, olha só, que absurdo, não? Num país que já tinha reconhecido o protestantismo, mas que agora estava também trabalhando debaixo do quê? Da política. Aí eu te pergunto, tá certo isso, irmãos? Não. Mas percebam o ciclo, né? Olha o ciclo como ele se repete. Da velha aliança, antes da monarquia, na nova aliança, na história da igreja. Estão entendendo? Entendeu, Beatriz? Ficou claro? Tudo bem? Ficou, pastor. Tudo beleza. Certo. Então tá jóia. Então, voltando aqui, meus irmãos. Vamos lá. Então, eu já fiz o resumo com vocês aqui do material, né? Aqui do Stanley Ellison, e agora nós estaremos passando aqui para vocês, rapidamente, os slides da introdução dos livros poéticos baseados aqui no Rio e do Alton, tá bom? Então vai ser bem rapidinho, para a gente entrar já em Isaías. Então, Tomé, leia para nós, por gentileza, meu irmãozão, por favor, leia para nós, por favor, aqui, esse material. Opa, só um segundinho. Opa. Só um segundo. Deixa eu só colocar aqui de novo. Aqui. Joia aqui. Então, deixa eu ver aqui. Pode ler para nós, Tomé, por gentileza. Pode ler. A arquitetura da literatura profética. Uma análise estrutural do porta-voz divino, da mecânica oracular e do plano escatológico no Antigo Testamento. Joia. Como eu falei para vocês, meus irmãos, cada material vai ter uma abordagem, tá? Cada material vai ter uma abordagem.
Então, percebam que o Stanley Ellison fala profetas de palavra e profetas escritos. Não é que eles são diferentes. Deixa eu dar até uma síntese, tá, meus irmãos? Por exemplo, eu sou um pastor mais voltado à palavra. Eu tenho um livro só escrito, que é esse daqui, né, o livro de Judas. Tenho muitos materiais para ser lançados ainda como livros, mas o meu foco é ensino e pregação. Então, hoje, pelo advento da tecnologia, das gravações de áudio, de vídeo, então eu tenho muito material, mas eu sou um pastor de palavra, não de texto. Curioso, não? Eu gostaria de ser um pastor de texto, porque o texto perpetua, mas está dentro do meu chamado. Né? Hoje eu me preparo para que um dia, né, todo esse material vire livro, mas eu aguardo em Deus, e, enquanto isso, continuo pregando as minhas mensagens e continuo ensinando os meus alunos e pastoreando as ovelhas, né? E proclamando o evangelho. Mas percebam, tem pastores que são mais voltados para uma linha, outros para outra. E aqui, no material que a gente está estudando agora, a gente vai ver um pouco isso, a característica da maneira em que ele aborda aqui sobre os períodos, né, como eu mencionei há pouco, antes, né, período clássico, pré-clássico, etc. e tal. Tá bom? Então, agora a gente vai ver um pouco dessas diretrizes. Então, continua para nós, Tomé, por gentileza. O porta-voz do projeto divino. Na antiguidade bíblica, o profeta, Nabi, o chamado, não atua como adivinho, mas como porta-voz ou embaixador oficial. Ele transmite as interações, reações e o programa do seu soberano. Muito bem. Só uma pausa, Tomé. Perceba, ele não é o adivinho, ele não é o profeta do óbvio, tá, meus irmãos? Deixa eu ensinar uma coisa aqui para vocês, que isso daqui vai ser determinante. Nós que trabalhamos com o público, criamos uma percepção do público, tá bom? E nós que trabalhamos com pessoas, adquirimos uma sensibilidade além da média da maioria das pessoas. Muitas vezes, que nem, por exemplo, eu olho no rosto de um irmão e já noto que ele está atribulado. Eu poderia agir como um adivinho, dando uma ideia de que Deus está me revelando algo. Longe de mim de fazer essa loucura. Porque se eu chego para o irmão e falar, irmão, você na sua tribulação, é óbvio, o irmão está atribulado, meus irmãos, semblante abatido, você acha que ele não vai achar que é Deus falando com ele? Agora eu te digo, isso é uma profecia da minha parte ou é uma profecia de Deus? Percebam, olha o perigo. Quem trabalha com o público cria uma percepção do público, ele cria uma sintonia com quem ele fala, a psicologia comportamental. A gente acaba sabendo interagir sobre isso. Por exemplo, meus irmãos, é normal você sentir-se mais envolvido ou menos envolvido. E muitas vezes você pode usar de artifícios humanos e emocionais para conduzir isso em nome de Deus. Percebam, olha que perigo. Aqui, meus irmãos, era o profeta puro, ou seja, era a boca de Deus falando. Não era querendo agradar as pessoas. O falso profeta, ele usa dessa percepção para poder transmitir algo que não é de Deus, mas ele fala como se fosse de Deus. Por isso que tem tanta gente sendo enganada. Então, vocês que estão estudando sobre isso, esse assunto aqui é maravilhoso, mas isso daqui gera em nós um temor e um zelo muito grande. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, jamais se esqueçam dessa aula. Tenham temor. Falem apenas o que Deus quer que você fale. Agradando ou não agradando. Mas não usem da percepção humana em nome de Deus, porque isso também é um pecado, tá bom? Tudo bem? Compreenderam? Porque, meus irmãos, na hora que eu digo algo em nome de Deus, sem que Deus tenha me dito, eu estou me tornando um falso profeta, porque eu estou falando em nome do Senhor aquilo que Ele não disse para eu falar. Percebam? Deus não me deu essa autoridade de usar a minha percepção, o meu expertise, o meu domínio psicológico para poder manipular as pessoas. Os políticos podem fazer isso, os grandes gestores podem fazer isso, mas nós, como pastores, não podemos fazer isso. E se um dia notarmos alguma coisa, que possamos ser leais, notando e dizendo verdades. Por exemplo, irmãos, eu estou notando que os irmãos estão tristes. O que aconteceu com os irmãos? Estou notando que os irmãos estão abatidos. Eu estou notando. Não é Deus que está falando. Percebam a honestidade.
a honestidade intelectual, a honestidade espiritual. Percebam, essa honestidade vocês estão trazendo a aprovação de Deus na vida de vocês, no ministério de vocês. Por que eu falo isso, meus irmãos? Porque os profetas de Deus, eles não tinham medo de ter dúvidas. Por exemplo, irmãos, Davi, em vários momentos do seu ministério, quando ele tinha dúvida, ele falava, eu não sei o que fazer. Vamos chamar o profeta, vamos chamar o sacerdote, vamos consultar Deus. Hoje, os grandes pastores não têm dúvida, não é assim? Eles têm certeza, porque na hora que eles demonstram dúvida, perdem credibilidade. Isso, percebam, eles estão passando de uma linha. E essa linha a gente não pode passar, tá bom? Então, continua falando aqui, Tomé, por exemplo, né? A origem, o rei, Deus, o detentor do programa divino, o canal, o embaixador, o profeta, transmite palavras, intenções e reações oficiais. O destino, o público-alvo, nação, rei ou corte. Lembram que nos dias de Acabe e Josafá, haviam muitos falsos profetas, que profetizavam tudo que Acabe queria. Lembrem-se do contexto, meus irmãos. Um pouquinho antes, o profeta Elias tinha destroçado os profetas de Baal. Agora tinham novos profetas ao lado de Acabe, profetizando apenas o que Acabe queria. Mas tinha um lá, chamado Micaías, que nunca falava as coisas que Acabe gostaria. Interessante, né? Porque o verdadeiro profeta, ele é um embaixador de Deus, ele é um canal. Por isso que ele tem temor, porque ele sabe que o que ele fala vem de Deus, tá bom? Tudo bem até aí? Continua, por favor, Tomé. A ativação profética em tempos de crise. O ministério profético em Israel opera como um mecanismo de resposta do pacto. A frequência e a intensidade da voz profética aumentam em proporção direta a 3 tipos de ameaças estruturais. Intensidade profética, né? Vezes tempo, precisão estrutural. Primeiro, crise religiosa. Exemplo, oficialização do culto a Baal, Elias. Segundo, crise política, ameaças bélicas da Síria e Babilônia. Terceiro, crise da identidade. Exemplo, o vazio existencial da comunidade pós-exílio. Ou seja, tem esse agravante, né? A intensidade profética tem toda essa questão da emergência. Então, olha que interessante, né? Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Se não há, prossiga para nós, Tomé, por gentileza. A divergência israelita no Antigo Oriente Médio. A profecia era comum no mundo antigo, contudo, o alicerce da aliança tornou a instituição israelita estruturalmente singular. Antigo Oriente Médio, foco no rei, mensagens táticas, rituais, militares e construção. Múltiplas divindade. Insight, ausência de esperança escatológica, divindades sem projeto histórico de longo prazo. Israel, foco no povo e no pacto, crítica socioespiritual e anti-ritualismo, mensagens de exílio e restauração. Insight ancorado na aliança e na escatologia, um plano soberano para a história. Ou seja, esse assunto de sacerdotes, de profetas e de visões acontecia em todos os reinos. Lembra lá na Babilônia, quando Nabucodonosor tem um sonho, ele não chama os magos? Lembra que Faraó também faz a mesma coisa? Ou seja, o profeta sempre estava, ou os sacerdotes, ligados à política, à vida deles. Mas com Israel era diferente. Por isso que o profetismo em Israel começou a ser visto de uma forma até exclusiva. E os profetas de Israel, desde Moisés, ou mesmo desde os dias de Abraão, foram impactando as outras nações. Ou seja, o profetismo era algo muito respeitado nas outras nações. Porque quando Deus levantava um profeta de Israel, todos se calavam. Porque Deus fazia algumas coisas.
Então, percebam que havia uma característica diferente, mesmo no mundo antigo, tá bom? Então, continuando aqui, a evolução histórica da instituição profética, é o que nós vimos há pouco, né? Mas aqui um pouco mais detalhado. O papel. O público e a mensagem do profeta sofreram mutações arquitetônicas, culminando na era dos profetas autores. Pré-monárquico. Moisés, Débora, Samuel. Função: porta-voz e líder nacional. Público: o povo. Mensagem: orientação nacional e justiça. Pré-clássico: Natã, Elias e Eliseu. Função: conselheiro da coroa. Público: o rei e a corte. Mensagem: conselho militar, bênção ou repreensão ao monarca. Clássico: século VIII em diante. Amós, Isaías, Jeremias. Função: crítico socioespiritual. Público: o povo. Mensagem: advertência de exílio e promessa de restauração escatológica. Lembram, meus irmãos, então, como a Bia perguntou há pouco, os profetas já existiam, mesmo antes de Samuel. Mas naqueles dias, as visões eram raras, porque o povo estava apóstata, estava desviado, como Elias, de fato, foi condenado, assim como seus filhos. Elias não, Eli. Mas percebam, aqui Deus levanta uma escola, chamada Escola de Profetas, e com eles nascem agora o quê? Uma nova categoria, que depois vem os textos escritos. Por isso que na teologia, quando nós estudamos os livros proféticos, nós trabalhamos dentro desses clássicos. Não é que Elias, Eliseu não eram clássicos, mas eles eram profetas da palavra, não eram profetas que escreviam. As profecias que foram escritas se tornaram clássicas. Então, dentro da teologia, nós dividimos só para compreender melhor esse cenário, tá bom? Podem ver que depois, aqui é o período da lei, né? Ou seja, antes da lei, e agora aqui é o período chamado período dos profetas. E no Novo Testamento não é a era da graça? Aí eu pergunto, e no Novo Testamento tinha profetas ou não? Tem profetas, vemos isso com Ágabo, falando para Paulo, vemos isso em Atos 13, na igreja de Antioquia, havia profetas e mestres. O Novo Testamento também tem profetas, mas agora no Novo Testamento a gente já trabalha dentro da questão da dispensação da graça, mas tem profeta. Mas o período dos profetas, a gente usa como esse período clássico, onde eles escreveram. Podem ver que Jeremias está dentro dos clássicos, mas é ele que escreve a respeito de Elias e Eliseu. Ou seja, ele restaura. Mas aqui é uma questão de terminologia, tá bom, meus irmãos? Só para vocês saberem, quando vocês ouvirem isso, vocês entenderem que período está, ou o que o autor ou a teologia está mencionando, só por uma questão mesmo didática, tá bom? Tudo bem até aí? Continua para a gente, Tomé, por gentileza. O alicerce da profecia clássica. A profecia clássica exige um paradigma onde o divino possui absoluta soberania sobre o tempo. A ausência de um plano final na teologia mesopotâmica impossibilitou o surgimento da escatologia fora de Israel. Desde o início, faço conhecido o fim. Desde tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Isaías 46:10. Essa teologia do projeto de longo prazo é a força motriz exclusiva por trás dos profetas literários. Ou seja, profetas literários é aqueles que escrevem. Profetas de palavra é aqueles que fizeram uma obra. Tá bom? Então, tudo bem até aí? Continua para a gente, por favor, irmão. A mecânica apocalíptica, visão versus mensagem. O erro hermenêutico mais comum na literatura apocalíptica é confundir a visão com a mensagem. A visão é apenas a ocasião, o detalhe, o simbólico, não é o foco. A visão, caos simbólico. Exemplo, cavalos entre murtas, mulher em um cesto.
Regra: o simbolismo não revelado não faz parte da mensagem, pode ocultar em vez de revelar. A mensagem: a realidade clara. Exemplo: Deus ainda se interessa por Jerusalém. A idolatria será purificada. Ou seja, né, a decantação divina. Nem sempre a visão pode ser totalmente compreendida. O importante é a mensagem que aquela visão traz. Tá bom, meus irmãos? Então, continuando aqui. A arquitetura oracular da mensagem. Por favor, Tomé. Os discursos proféticos são construídos a partir de 4 blocos oraculares primários, cujas ênfases se adaptam drasticamente ao trauma do exílio. Acusação: pré-exílico, idolatria, ritualismo e injustiça social. Pós-exílico, falta de honra devida ao Senhor. Juízo: pré-exílico, político projetado para o futuro próximo. Pós-exílico, interpretação de crises recentes contemporâneas. Instrução: pré-exílico, rara, apelo genérico para abandonar o pecado. Pós-exílico, frequente, direcionada a situações específicas. Esperança: pré-exílico, livramento para a geração futura após o juízo. Pós-exílico, restauração religiosa imediata, sem período definido de juízo. Tudo bem? Estão compreendendo? Alguma pergunta? Não, tranquilo. Então, prossiga, Tomé. Já estamos concluindo essa parte. Mudança de paradigma. Previsão versus a ementa divina. A profecia não foca na previsão passiva, mas na causa. Deus não prevê o futuro, ele o decreta. O profeta distribui o documento oficial. O mito, a bola de cristal. O conceito de que o profeta é exaltado por adivinhar passivamente o que vai acontecer. A realidade, a ementa, a sentença. A ementa não prevê a aula, ela apresenta a intenção do professor, que tem o poder de executá-la. A profecia é o plano contínuo em ação. Traduzindo em miúdos aqui, meus irmãos, o que importa não é o profeta, é a profecia. Porque muitas vezes a gente tem essa mania de exaltar o profeta e não a profecia. O pregador e não a mensagem. Nós gostamos disso porque na nossa natureza falha, a gente gosta um pouco de prestigiar as pessoas como se elas tivessem o controle da situação. Não, o profeta não tinha. Porque o que importava era a mensagem de Deus que iria se cumprir com aquele profeta ou mesmo depois que ele partisse. Porque era Deus na história. O profeta é só um canal. A pregação é uma bênção, mas a mensagem é magnífica. O pregador é importante, mas a mensagem é insubstituível. Nós não somos a mensagem, proclamamos a mensagem. E o profeta sabia disso. Ele não estava dando mais destaque a ele ou à obra dele. Ele estava dando destaque à mensagem de Deus, aos fatos de Deus, a ementa ou sentença ou cumprimento. Por isso que o profeta não tem nada a ver com esse misticismo de bola de cristal, de pessoas vaidosas. Ele, pelo contrário, ele se apequena diante da grandeza da revelação, tá bom? Mensagem e o cumprimento, 2 trilhas distintas. Leia para nós, Tomé, por gentileza. O cumprimento é o desdobramento na história. A mensagem é a proclamação original. Estudar profecia apenas em busca de cumprimentos ignora a palavra revelada ao público contemporâneo. A mensagem, palavra com autoridade fixa, entendida pelo profeta e relevante para sua época, não muda, identificada com a intenção do autor original. Ou seja, meus irmãos, todos os verdadeiros profetas não se importavam com seus destinatários, sejam eles reis, povo, outras nações. Eles eram fiéis. Se agradassem, ótimo. Se não agradassem, tudo bem. Natã fez isso com Davi. Jeremias fez isso com Jerusalém. Falou. Graças a Deus, Davi era crente. Mas se fosse Natã falando a Saul, Natã estava decepado. Ia morrer.
Era ou não é? Mas ele não estava preocupado, porque ele era profeta. Então, percebam, a mensagem é muito clara. E eles descansavam, porque eles eram apenas porta-vozes. Não era eles que importavam. Era a mensagem de Deus ao povo de Deus. O cumprimento. Leia para nós também. O cumprimento. Desdobramento histórico-dinâmico. Pode tomar rumos inesperados ou obscurecidos. Perspectiva subjetiva. Pode ter múltiplos cumprimentos revelados aos poucos. E é aqui que nós nos apequenamos, viu, meus irmãos? Porque aqui, como seminaristas, a gente quer reinventar a roda, viu? Não, meus irmãos, aqui, ó, nós estamos segurando um livro que está além da gente. Como vai ser os cumprimentos? É um mistério. A gente está aprendendo, estamos estudando e deixando Deus realizar na história. Tá bom, meus irmãos? Perceba, por isso que nós aprendemos com várias linhas. Somos um seminário batista, de origem batista nacional, amamos a cozinha batista tradicional, reformada, ortodoxa, mas aprendemos com todo o povo de Deus. Por quê? Porque estamos na escola dele. Ele tem o controle da história. Ele nos deixou um livro perfeito. Nós temos uma leitura batista, uma interpretação, mas não somos a única voz. A verdadeira voz é a palavra de Deus, que vai ser estudada por nós, aprendida a cada dia. O cumprimento é do Senhor. Como se dará? Não sei. Tá bom? Correlação neotestamentária. Estamos concluindo. Como o Novo Testamento utiliza a profecia clássica. A correlação profética não exige que o autor do Antigo Testamento tivesse em mente os fatos específicos da era cristã. Autor do Antigo Testamento, preocupado com a mensagem contemporânea, sabia que sua palavra teria utilidade flexível na história. A correlação. A descoberta de uma correlação adequada na retrospectiva histórica, a verdade se amplia sem invalidar a intenção original. Autor do Novo Testamento, usa a profecia por dedução como apoio, já aceitava o Messiado por provas indutivas, milagres. Ou seja, nós vemos uma correlação do mesmo ministério, claro que fazendo as suas leituras corretas da antiga aliança da nova, mas há uma correlação, há uma harmonia, porque é o quê? É a palavra de Deus na antiga aliança e na nova aliança. Tá bom, meus irmãos? O fim supremo da revelação profética é o último slide. A profecia não existe primordialmente para oferecer relatórios de inteligência sobre o amanhã. Ela é uma peça essencial da autorrevelação divina. História, o que Deus fez no passado. Profecia, o que Deus planeja para o futuro. A revelação, o fluxo contínuo de um plano singular, soberanamente projetado e executado. O estudo da literatura profética deve resultar não em meras especulações futuras, mas em profundo temor àquele que arquitetou a ementa. Ou seja, olha que coisa linda, né? É como Deus agiu no passado, o que Deus pretende fazer no futuro, e assim a gente vai trabalhando dentro dessa inteligência, dessa revelação. Tá bom, meus irmãos? Aqui, como eu disse para vocês, esse foi o material do Rio e do Alton, baseado naquilo que ele chama, no seu livro aqui, sobre a introdução, deixa eu pegar aqui, ele chama da seguinte forma, literatura hebraica, não, introdução à literatura profética, tá bom? E foi o resumo, o capítulo o capítulo de número 22, tá bom? Depois, qualquer dúvida, leiam essas páginas, e qualquer dúvida, estamos por aqui, tá bom? Alguma pergunta sobre isso? Deu para compreender? Tudo bem? Eu tenho uma pergunta sobre essa última frase que ele colocou, falando sobre, né, a profecia não é um relatório sobre o amanhã. De fato, Deus não precisaria, né, contar pra gente, tipo, prestar contas do que ele vai fazer. Então, eu fico a dúvida, tipo assim, por que ele mostra pra gente o que vai acontecer? Para que a gente participe? Para que a gente se posicione? Exato, Beatriz. E por que ele não diz tudo, né? No ano em que a Beatriz tiver 35 anos. Porque, Beatriz, a gente seria muito falho, né? A gente deixa para se arrumar aos 34 anos, né?
E, na realidade, a gente está perdendo, né? Porque quando a gente se prepara aos 34 anos e não aos 25, por exemplo, a gente está deixando de se preparar para aquilo, né? Pode ver. Não é da nossa natureza, irmãos, a gente deixar para a última hora? Então, Deus faz assim para mostrar um pouco para nós mesmos. Agora, não é só isso também, viu, Beatriz? Tem outro detalhe bem peculiar. É a maneira em que Deus mostra a sua soberania na história, no macro. Assim como ele revela a sua glória no micro, ou seja, no nosso coração, na nossa vida, na nossa família, ele realiza um milagre na nossa comunidade. As profecias, elas abrangem o macro, né? A atuação de Deus na história, o governo de Deus na história. Então, seria mais ou menos por isso, Beatriz. Por isso que ele fala, olha, eu irei realizar isso, mas ele não explica direito. É mais ou menos como ele dissesse, meus servos, aprendam comigo, me temam, me observem, porque eu estou atuando na história como eu quero. No entanto, fiquem atentos, não percam o temor. E dessa forma a gente vai vendo Deus agir na história, né? Podem ver que isso só nos apequena, só nos faz crer mais nele. Não é verdade, irmãos? Entendeu? Deu para entender, Beatriz? Ele pode ver, Beatriz, nem tudo na Bíblia é um livro de profecia futura. Podem ver que hoje nós desfrutamos de profecias que já aconteceram no passado. Quer ver uma das maiores dessas profecias, Beatriz? Quando Deus nos salva. Quando Deus nos transforma. Ou seja, o poder do cumprimento da profecia do passado, da obra de salvação em Cristo, quando cremos agora, aquele milagre se faz presente hoje na nossa vida. Ou seja, é a profecia que já foi cumprida na obra de redenção, de salvação, no momento que a gente crê agora, o milagre acontece agora. Ou seja, é atemporal. Então percebam que muitas profecias têm a ver com aquilo que Deus já fez. Outras têm aquilo que Deus fará. Percebam, um dia o Senhor virá nos buscar, no piscar dos olhos. Ou seja, no piscar, quando a gente, num piscar de olhos, né, como diz as Escrituras. Aos que estiverem vivos serão arrebatados, e aos que já dormirem serão transladados e também arrebatados. Perceba, é futuro essa. Mas e hoje? Quantas são as graças e as vitórias que nós já temos daquilo que ele já conquistou? Por exemplo, a nossa vitória sobre as trevas. O diabo já foi vencido na cruz. Logo, quando eu me aproprio dessa promessa hoje, é como se eu estivesse me apropriando daquela promessa do passado que já foi concretizada na cruz. Quando Jesus morre na cruz, pega as chaves da morte, vai ao Hades, destrói o diabo, é como se Deus já tivesse feito tudo. Mas o diabo ainda está aí. Por quê? Porque há uma profecia futura sobre o julgamento dele, mas ele já foi vencido na cruz, ou seja, a nossa vitória já foi adquirida. Então perceba que muitas coisas que acontecem na nossa vida já foi conquistada. Basta nós nos apropriarmos. Por que pregamos o evangelho? Porque essas verdades já foram dadas. Todo que crê, todo que se arrepender, todo que viver as verdades do evangelho, as promessas de Deus cumprirão nele, né? Então, compreendeu, Beatriz? Eu acho que é mais ou menos por aí, tá bom? Certo. Beleza? Mais alguma pergunta, meus irmãos? Tranquilo? Então, meus irmãos, vamos começar aqui agora. Ah, que delícia. Vamos lá, vamos começar aqui. Olha só. Vou compartilhar aqui para vocês. Profeta Isaías, glória a Deus. Leia para nós, Diego. Vamos lá. Príncipe dos profetas, a arquitetura literária teológica do livro de Isaías. Um guia visual para o microcosmo bíblico, o contexto histórico e a precisão messiânica do quinto evangelho. O profeta Isaías, meus irmãos, ele é conhecido pela teologia como o quinto evangelho. Por quê? Porque ele falou tanto de Jesus, ele falou tanto de Jesus lá na Velha Aliança, que ele é quase como o quinto evangelho. É um profeta que escreveu antes dos evangelistas, mas ele acaba sendo praticamente o quinto evangelho.
porque ele fala tanto de Jesus, da obra de Jesus, da salvação de Jesus, do governo de Jesus, da pessoa de Jesus, do servo sofredor, que é fantástico, entendeu? Então a gente vai agora mergulhar nesse livro, e como eu disse, hoje a gente vai trabalhar nele, Jeremias e Lamentações, tá bom? Então, leia para nós, Diego, por gentileza. Já li o primeiro. Esses slides baseados aqui no Stanley Ellison, tá? Então, leia para nós, por gentileza. O homem por trás do manuscrito. Conselheiro real, acesso à aristocracia, Marte sobre Manassés. Métricas de perfil. Nome, Isaías, o Senhor é a salvação. Linhagem, filho de Amós. Tradição, primo do rei Uzias. Cargo, capelão da corte real de Judá. Ministério, 50 anos, de 740 a 680 a.C. Contemporâneos, Miqueias, Judá rural e Oséias, reino do norte, Israel. Isaías combinou o acesso ao mais alto poder político, com uma espiritualidade profunda e inflexível. Atuou como conselheiro de 4 reis, Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, e suportou a tirania de um quinto Manassés. Olha só que fantástico, meus irmãos. Então, o livro de Isaías, fazendo uma síntese aqui, quem escreve Isaías é o próprio Isaías. A gente vai ver aqui alguns debates sobre a autoria. Ele é um profeta longevo, ele profetiza por volta de 50 anos. Ele acaba participando ativamente de 4 reis, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, e ainda suporta a tirania de um quinto de Manassés, e possivelmente foi Manassés que manda cortá-lo ao meio. Olha que interessante. Quem manda matar o profeta Isaías é Manassés. Lembra quando Hebreus fala que alguns foram cortados ao meio? Possivelmente o escritor de Hebreus estava se referindo ao profeta Isaías. Quem ele era? Ele era uma pessoa importante, porque ele era primo do rei Uzias, ou seja, filho de Amós. Logo, ele era de linhagem real. Ele morava nos palácios. Ele era um palaciano. Olha que interessante. O nome dele significa o Senhor é a salvação. Percebam, meus irmãos, ele é um conselheiro real, acesso à aristocracia e foi mártir sobre Manassés. Então, esse profeta foi fantástico, tá bom? Então, assim, o que eu gostaria de destacar aqui para a gente fechar, e a gente vai continuar depois do intervalo. O profeta Isaías, ele consegue ser fiel na corte, mesmo sendo de linhagem real, mesmo sendo rico, mesmo sendo palaciano, ele foi crente de alto calibre. Posso ouvir glória a Deus, meus irmãos? Ou seja, é prova de que Deus levanta uns no campo, como foi no caso Oséias, Miqueias, entre o povo de forma rural, mas Deus levanta uns no palácio. E esses do palácio são fiéis, ao ponto de sofrerem com reis desviados e serem mortos até por um grande desviado, mas não nega a sua fé e continua fiel do começo ao fim. Aleluia. Só aqui, meus irmãos, é apaixonante, porque quando a gente lê o profeta Isaías, por si só, já é um livro maravilhoso. Quem já leu sabe disso. O profeta Isaías é maravilhoso. Agora, saber desses detalhes aqui da vida dele só nos desafia a seguir nesses passos. Lembra que no início dessa aula eu falei que fazer teologia, ser crente, ser ministro é batalha espiritual? Está aqui, diante de nós, um valente, um gigante de Deus, que não se curvou, mesmo quando a corte se desviou. Porque, percebam, meus irmãos, a gente vai ver que ele pega várias fases. Uzias foi um bom rei, mas Jotão já foi um desviado. Acás um desviado. Ezequias também foi um bom rei. Então, perceba que ele pegou momentos horrorosos, em que a monarquia era desviada, logo, muitos se desviam junto com o rei, mas ele também teve boas fases com reis piedosos. Ou seja, ele nadou em boas ondas, boas águas, mas ele também sofreu nos momentos difíceis. Mas, em meio a tudo, o que ele fez? Ele entregou a mensagem.
a mensagem de Deus, à sua nação. Tá bom? Tudo bem até aí? Delícia, hein? Só aqui já deixa a aula, né, com gostinho assim de como eu gosto de dizer, né, mamão com açúcar, meus irmãos. Isso daqui a gente não precisa nem mastigar, é só engolir, né? Mamão com açúcar, é uma delícia isso daqui. Tá bom? Tudo bem até aí? Tudo jóia? Então, vamos parar aqui? Vamos parar? A gente volta na segunda aula do dia de hoje, tratando para não ficar uma aula muito grande, né? Mas tudo bem até aqui? Tá dando para entender? Aqui a gente vai ver agora nesse segundo slide um pouco do período de crise em que ele viveu, tá bom? Fechado? Alguma pergunta? Fala, Beatriz, você ia falar alguma coisa? Não, pastor. Tranquilo? Então tá jóia. Então, meus irmãos, então vamos lá. Então vamos para o nosso intervalo, a gente volta em minutos, tá bom? E aí a gente continua aqui sobre o nosso estudo, tá bom? Então, vou parar aqui a nossa gravação e voltamos em instantes, tá?